Muito bem, o nosso estudo de hoje nós vamos iniciar o quarto trimestre de 2025, daqui das lições bíblicas de adultos, né? Onde nós iremos estar estudando o corpo, alma e espírito. A restauração, então veja que o tema, da lição foca aqui na restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo Jesus, né? O comentarista dessas 13 lições que compõem o quarto trimestre de 2025 é o pastor Silas Queiroz, tá? E na lição de hoje, que é a lição de número 1, nós vamos estudar sobre o homem, corpo, alma e espírito. Aí nós temos as demais lições, né? Lição 2, o corpo, a maravilhosa obra da criação. Na lição 3, o corpo e as consequências do pecado. Na lição 4, o corpo como templo do Espírito Santo. Na lição 5, a alma, a natureza imaterial do ser humano. Na lição 6, a consciência, o tribunal interior. Na lição 7, os pensamentos, a arena de batalha na vida cristã. Lição 8, emoções e sentimentos, a batalha do equilíbrio interior. Lição 9, vontade, o que move o ser humano. Lição 10, espírito, o âmago da vida humana. Lição 11, o espírito humano e as disciplinas cristãs. Lição 12, o espírito humano e o espírito de Deus. E a lição 13, preparando o corpo, a alma e o espírito para a eternidade. Bem, então na lição de hoje, como você viu, nós vamos estudar o homem, corpo, alma e espírito. Nosso texto áureo que está aí em tela diz o seguinte: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, é um texto célebre, né? Todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Verdade prática, Deus nos fez corpo, alma e espírito, tá? Para glorificá-lo eternamente com todo o nosso ser. Essa lição está baseada em alguns textos bíblicos, né? Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28, Gênesis capítulo 2, versículo 7, versículo 18, Gênesis capítulo 2, versículos 21 a 23. Muito bem. Partindo aqui para o nosso comentário, vamos para a introdução. Deus criou o homem de forma especial, com um propósito especial, como um ato de coroamento de sua criação. Ele fez isso de maneira sublime e distinta, tá? Em relação a todos os demais seres viventes. Muito além da expressão produza a terra, a partir da qual foram criados os animais, o homem é resultado de uma ação divina, pessoal e plural. Então veja que já no início, nós podemos afirmar que o homem ele não é resultado do acaso. O homem não é resultado de um processo evolutivo. Não que não exista o processo evolutivo. Nós podemos ver, estudando a história, que no decorrer da história as sociedades elas evoluíram. Teve evolução no campo da matemática, teve evolução no campo da ciência, teve evolução na questão tecnológica, né? Mas o homem ele não é resultado do sistema evolutivo, onde um animal se evolui para um outro animal, que se evolui para um outro mais complexo, que se evolui para outro mais complexo, resultando assim no ser humano. Não, o ser humano não é resultado disso, ele não é resultado do acaso. O ser humano é resultado de uma ação divina, pessoal e plural. Deus criou o ser humano. O ser humano foi criado para a glória de Deus. Sua formação
é constituída de uma modelagem sobrenatural. Ele foi feito do pó da terra e pelo sopro de Deus em seus narizes. Neste trimestre, nós estudaremos essa solene, maravilhosa e exclusiva criação, bem como a importância de uma vida equilibrada e saudável no espírito. Essa vida tem que ser equilibrada e saudável no espírito, na alma e no corpo, sob a perspectiva cristã. Abordaremos a queda e a redenção, firmados na esperança de nosso completo, iminente e eterno retorno ao Criador. Bem, então, essa lição está baseada no pilar da tricotomia e não dicotomia, tá? Então, o nosso primeiro ponto da lição, ele aborda a tricotomia humana. No primeiro subponto, nós vamos falar sobre a questão doutrinária e teológica. A doutrina do homem está fundamentada em toda a Escritura. De Gênesis a Apocalipse, nós temos essa revelação. Essa revelação é suficiente para demonstrar quem é o homem, como ele foi criado e com que propósito ele foi criado. Então, se nós quisermos saber quem é o homem, nós devemos ir para a Bíblia. A Bíblia responde quem é o homem. Se nós quisermos saber como ele foi criado, nós devemos ir para a Bíblia. A Bíblia nos mostra como o homem foi criado. E o propósito. Inúmeras pessoas andam por aí, estão até hoje, tentando descobrir o seu propósito. Com que propósito essas pessoas estão na Terra? Com que propósito essa pessoa, como parte da raça humana, foi criada, né? Então, nós devemos ir para as páginas das Sagradas Escrituras, que lá nós temos a resposta suficiente. No que diz respeito à teologia, a questão do homem está no campo da teologia sistemática. Ela é conhecida como antropologia bíblica, que estuda o homem desde sua origem, constituição e existência, né? Considerando o período anterior à queda, o pecado original e suas consequências, o plano redentor e a eternidade. Relaciona-se com todas as outras grandes doutrinas da Bíblia e responde às intrigantes e milenares perguntas: quem é o homem? De onde o homem veio? E para onde o homem vai? Então, no decorrer desse trimestre, nós veremos respondidas essas três perguntas: quem é o homem? De onde o homem veio? E para onde o homem vai? Em um tempo de tanta psicologização da fé, aqui principalmente, da chamada teologia coach, principalmente, e de intensa busca de respostas para os problemas humanos em concepções não cristãs, um piedoso e profundo estudo das Escrituras é cada vez mais necessário e urgente, a fim de desfazer toda e qualquer dúvida existencial e gerar uma fé bíblica genuína, sadia e equilibrada. Então aqui nós iremos ver que essa tal teologia coach, que está muito em voga hoje, ela em grande parte não tem nenhuma fundamentação bíblica. E por isso, por não ter nenhuma fundamentação bíblica, ela é um risco para a fé cristã. E sendo um risco para a fé cristã, ela deve ser questionada, deve ser analisada à luz das Escrituras. E nós devemos então seguir o conselho de Paulo, reter somente aquilo que é bom, aquilo que é prejudicial para a nossa fé, para a nossa vida cristã, para a nossa vida espiritual, nós devemos rejeitar.
Não devemos rejeitar. Então, sobre a questão doutrinária é isso. A doutrina do homem está fundamentada em toda a Escritura. O homem é um ser, né, tricotômico. E a teologia, na questão teológica, é a antropologia bíblica, que é aí uma das matérias da teologia sistemática. Muito bem. A tríplice natureza. A teologia utiliza o termo tricotomia. Nós não vamos encontrar esse termo nas escrituras, estritamente falando, né? Mas nós veremos essa questão nas escrituras. Nós veremos a Bíblia falar do corpo do homem, nós veremos a Bíblia falar da alma do homem, nós veremos a Bíblia falar do espírito do homem. Então, a teologia ela utiliza esse termo, tricotomia, para tratar da tríplice constituição do ser humano: o corpo, a alma e o espírito. Essas três substâncias ou componentes do homem são descritas tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Nós temos textos como Deuteronômio 4:9, Salmo 42:11, Salmo 139, verso 16, Daniel capítulo 7, versículo 15, Zacarias capítulo 12, versículo 1, Mateus capítulo 10, versículo 28, Lucas capítulo 1, versículos 46 e 47, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículos 14 e 15, que vão mostrar essa questão da tricotomia do homem. Ok? O próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado, plenamente homem e plenamente Deus, possuía essa constituição. Ou seja, o próprio Cristo, ele tinha um corpo, alma e espírito. A primeira divisão, as partes material e imaterial, é explicitamente apresentada no ato de formação do homem. Veja bem. Então, o homem ele tem uma parte material e uma parte imaterial. Então, basicamente é isso, tá? Ele possui uma parte material, uma parte imaterial. Essa parte imaterial do homem, ela é composta por duas substâncias, vamos chamar assim, né? Ela é composta pela alma e pelo espírito. Então, alma e espírito formam a parte imaterial do ser humano. E a parte material do ser humano é o corpo. Então, essa questão dessa primeira divisão, ela está explicitamente apresentada em Gênesis 2:7, que diz o seguinte: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então veja, que o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Aqui faz referência à parte material do homem. E o Senhor soprou em seus narizes o fôlego de vida. E aqui faz referência à parte imaterial do homem. Além disso, o ser humano ele é um ser físico e espiritual, porque ele possui uma parte física, uma parte espiritual. Veja bem, o processo formativo usado pelo Criador, que é espírito, foi constituído de uma combinação única. O elemento físico, que é o pó da terra, com o elemento espiritual, o sopro divino, tornou o homem um ser vivente diferente de todos os demais. Os anjos, por exemplo, eles possuem o elemento espiritual, mas não possuem o elemento físico. Os animais possuem o elemento físico, mas não possuem o elemento espiritual. O homem não. O homem ele é uma combinação de elemento físico, no caso o pó da terra, o corpo humano, com o elemento espiritual. Aqui é justamente o que o comentarista da lição diz. Ele diz: os anjos são seres espirituais, porém sem corpo material. Os animais não possuem a parte imaterial que há no homem, alma e espírito. A alma do animal, no caso sua vida, se restringe ao corpo
e se vai com ele quando morre. Já o termo hebraico para vida, em Gênesis capítulo 2, versículo 7, alusivo ao homem, é Shaim, no plural, permitindo a expressão literal fôlego das vidas. Isso é interessante, tá? Isso é muito interessante. Então, como está no plural a expressão, então, no caso, em vez de ser fôlego de vida, seria fôlego das vidas. Isso pode significar que, em um único substantivo, o texto sagrado esteja aludindo explicitamente à vida do espírito humano, da alma humana e do corpo humano. Então, o homem, ele, sem dúvida alguma, é um ser físico e, ao mesmo tempo, um ser espiritual. Então, logo, o homem ele tem necessidades físicas e ele também possui necessidades espirituais. E essas necessidades, ela é suprida pela presença poderosa do Espírito do Senhor na vida do homem. Agora, nesse nosso segundo ponto, nós vamos falar sobre a distinção entre alma e espírito. Primeiramente, nós vamos falar sobre a alma e depois nós falaremos sobre o espírito do homem. Bem, a palavra alma, do hebraico nefesh e do grego psique, é uma das muitas palavras polissêmicas da Bíblia, ou seja, possui vários significados, tá? A palavra alma na Bíblia, ela tem diversos significados. Isso aqui é importante para a questão de quando nós formos interpretar o texto bíblico e nós vermos do que se trata ali, né? Porque a palavra alma tem diversos significados. Por exemplo, a palavra alma na Bíblia, né, ela pode ser usada para se referir ao ser vivo, à alma, à vida humana, à pessoa humana. Só para você ter uma ideia, o autor colocou aqui um dado interessante. Essa palavra nefesh, no hebraico, né, aparece 755 vezes. Ou seja, só no Antigo Testamento existem 755 ocorrências da palavra nefesh. Seu primeiro sentido, ou seja, o primeiro sentido de alma é ser vivo, tá? Ser vivo. Como em Gênesis capítulo 1, versículo 20. Alma vivente. Então aqui tem o sentido de um ser vivo. Nesta acepção, a palavra alma é usada também para os animais, tá? Como um ser vivo. E significa simplesmente vida. A distinção entre a alma do homem e a do animal é evidenciada no processo criativo, tá? Porque a alma do homem, ela procede do sopro de Deus. A alma do homem constitui uma substância espiritual, incorpórea, invisível e imortal. Isso aqui é tema de debates, tá? Que alguns defendem que a alma do homem é mortal. E aí nós temos uma questão, porque se a alma do homem é mortal, então nós teremos que admitir que a alma de Jesus morreu ali na questão da crucificação, né? Durante os 3 dias, com a contagem do tempo hebraico, em que Jesus ele ficou ali morto. Então nós teríamos que admitir que o Senhor Jesus ele simplesmente não teve nenhuma questão de existência durante esses 3 dias.
Mas a Bíblia nos apresenta uma alma imortal. A Bíblia nos apresenta que a alma é uma substância espiritual, não é algo físico. Logo, se ela é espiritual, ela é invisível também. Nós não conseguimos ver a nossa alma. Nós não conseguimos ver a alma de outra pessoa, né? E essa alma é incorpórea, certo? E está aí os textos bíblicos para consulta. Daniel capítulo 12, versículo 12, Mateus capítulo 25, versículo 46, Apocalipse capítulo 20, versículo 4, Lucas capítulo 16, versículo 22 a 25. Então essa distinção entre a alma do homem e a do animal é muito importante. Porque nós podemos ver que os animais são importantes, eles têm a sua importância dentro da criação. Se não fosse assim, Deus não os havia criado. Mas o ser humano é mais importante do que os animais. Tá? O ser humano é mais importante do que os animais. E na sociedade de hoje, nós percebemos que existem penas maiores para as pessoas que matam animais do que para pessoas que cometem crimes horrendos, né? Horríveis. Existem animais que eles vivem em uma situação muito melhor do que muito ser humano. Tá? Que vivem uma vida de luxo. Animais vivem uma vida de luxo, enquanto seres humanos estão morando debaixo de pontes, estão morando nas calçadas. Tá certo? Então, os animais são importantes, têm o seu devido valor. Se não fosse assim, já disse, né? O Senhor não os havia criado, o Senhor não os havia feito. Mas é inegável que o valor do ser humano excede o valor dos animais. Isso está claro no fato de Jesus ter padecido, tá? Jesus ter sido crucificado por causa do ser humano, por amor ao ser humano, para salvar o ser humano. Voltando aqui para a nossa lição, a alma humana é dotada de razão, sentimento e vontade. Então, a alma humana, ela é a sede da razão, ela é a sede dos sentimentos e ela é a sede da vontade. Atributos dados por Deus ao homem para o exercício da sua missão. Então, Deus criou o homem com razão, Deus criou o homem com sentimento, Deus criou o homem com vontade. Então, se o homem tem razão, o homem tem sentimento e o homem tem vontade, então o homem ele tem dado por Deus, né, um poder de decidir sobre questões que estão ali, né, diante de si. Esses atributos foram dados por Deus ao homem para o exercício da sua missão, essa razão, esse sentimento, essa vontade. Especialmente sua vocação relacional com o Criador e com os semelhantes. Quem é o semelhante do homem? O próprio homem. Isso, aliás, decorre do fato de o homem ser um ser pessoal, criado à imagem de Deus. Agora, para falar sobre o Espírito, nós também possuímos duas palavras, né? No hebraico, nós temos a palavra ruach e no grego, pneuma. Inclusive, a matéria dentro da teologia sistemática que estuda a doutrina do Espírito Santo é chamada de pneumatologia. Então, o espírito do homem provém de Deus, assim como a alma. Assim como a alma, ela provém de Deus. Ou seja, a primeira alma humana, Deus criou. O primeiro espírito humano, Deus criou. O primeiro corpo humano foi Deus que criou. O homem é uma criatura de Deus em seu sentido pleno. O homem é um ser criado por Deus em seu sentido pleno.
Então, o espírito do homem provém de Deus e constitui sua principal dimensão. É por meio dele, ou seja, por meio do Espírito, que nós mantemos nossa comunhão com o Criador, o Pai dos Espíritos, e nós o adoramos. Junto com a alma e inseparável dela. Então, isso aqui é uma questão muito interessante, porque o Espírito ele está junto à alma, é inseparável da alma. Mas a Bíblia diz que a palavra de Deus consegue, penetrar nessa divisão da alma e do espírito. Então, junto com a alma e inseparável dela, compõe a parte imaterial do homem. Ou seja, é o homem interior. Que na linguagem do apóstolo Paulo aparece em contraste com o homem, Então veja só, toda vez que nós lemos nas epístolas paulinas, Paulo se referindo ao homem interior, Paulo está falando da alma e do espírito, tá? Paulo está falando da alma e do espírito. Toda vez que nós lemos nas Escrituras Sagradas, Paulo falando sobre o homem interior, que a beleza verdadeira está no homem interior, Paulo está falando da alma e do espírito. Ou seja, Paulo está falando da parte imaterial do ser humano. Então, o homem exterior, diferentemente, é a parte física humana, é o corpo. Então, o homem exterior, corpo, homem interior, o espírito e a alma. E está aí os textos bíblicos que aparecem essa questão. Romanos capítulo 7, versículo 22 a 25, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16 a 18, Efésios capítulo 3, versículo 16 a 19. Como ensina o pastor Antônio Gilberto em sua Bíblia com comentários, olha o que diz o pastor Antônio Gilberto. À luz das Escrituras, o Espírito é a fonte da vida recebida de Deus. O Espírito usa e transmite essa vida à alma, que por sua vez a expressa por meio do corpo, utilizando seus sentidos físicos para explorar o mundo exterior e dele receber as necessárias impressões. São 3 elementos que formam um único ser ou uma única pessoa. O homem é composto por 3 elementos. O homem é composto pelo seu corpo, por sua alma e pelo seu espírito. E nós bendizemos a Deus por esta causa. Bem, agora que nós já entendemos o que é o espírito, o que é a alma, o que é o corpo, as dimensões dessas questões, referências bíblicas sobre isso, nós veremos a interação das 3 dimensões do homem. Primeiro, a questão do corpo, afetos e somatização. O corpo, do grego soma, é a parte material do ser humano, por meio da qual, comumente, manifestamos os atributos da alma e do espírito. Empregando o vocábulo coração, hebraico leb, grego cardia, uma das principais palavras que o Antigo e o Novo Testamento usam como sinônimo de alma, no caso coração, tá? Salomão bem identificou essa interação ao afirmar: o coração alegre aformoseia o rosto. Provérbios capítulo 15, versículo 3. Capítulo 15, verso 13, Provérbios 14, verso 30 diz:
O coração com saúde é a vida da carne. Provérbios 17, verso 22, Salomão diz: o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Então, nessas passagens, o autor está nos dizendo que essa palavra coração é uma das principais palavras que tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento usa como sinônimo de alma. Então, a alma alegre, vamos substituir nessas passagens que nós lemos, coração por alma. Então veja, Provérbios 15, verso 3. Vamos substituir, vamos fazer esse exercício prático. Vamos substituir a palavra coração por alma, tá? Provérbios 15, verso 13. A alma alegre aformoseia o rosto. Provérbios 14, 30. A alma com saúde é a vida da carne. Agora imagina uma alma triste, uma alma cabisbaixa, uma alma depressiva, não é? Provérbios 17, verso 22. A alma alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Identificados como doenças psicossomáticas a partir do século XX, muitos problemas físicos decorrem de crises da alma e também do espírito, inclusive pecados. E como se multiplicam em nossos dias? Então, por se multiplicar a iniquidade, nos nossos dias, então essas questões elas também tendem a se multiplicar, caminhando aí junto com a multiplicação da iniquidade em nossos dias, do pecado. Falando aqui de equilíbrio e saúde, nós temos uma pontuação aqui a fazer interessante. Olha só, da mesma forma que o corpo padece, o corpo sofre por causa de disfunções da alma e do espírito, estes também sofrem por problemas do corpo, naturais ou não. Ou seja, se a alma e o espírito não estiverem bem, o corpo irá sofrer com isso. Da mesma forma, se o corpo não estiver bem, a alma e o espírito também irão sofrer com isso. Então, nós podemos ver aí essa questão interessante que o pastor Silas ele colocou nesse seu comentário. A língua é um dos membros que mais produzem angústias ao ser humano. Ela tem o nefasto poder de contaminar a pessoa por inteiro. A língua é um membro do corpo. Um viver santo e equilibrado requer constante vigilância e oração, preservando o corpo, a alma e o espírito de toda a espécie de males, o que inclui cuidados físicos e relacionamentos saudáveis. Então, já que nós percebemos que se a alma e o espírito não estão bem, isso vai refletir no corpo. E nós vimos também que se o corpo não estiver bem, isso vai refletir na alma. Então, o que nós podemos fazer quanto a isso? Nós precisamos cuidar tanto da nossa parte exterior, no caso nosso corpo, como da nossa parte interior, no caso o espírito e a nossa alma. Então nós precisamos orar, tá? Nós precisamos vigiar, nós precisamos viver em santidade, nós precisamos ter cuidados físicos com o nosso corpo, nós precisamos cuidar do nosso corpo, sempre que necessário, nós devemos procurar os médicos, ok? Isso não é falta de fé, inclusive nos nossos dias atuais, ainda existem pessoas que dizem que procurar um médico é falta de fé, que ir no hospital é falta de fé,
que realizar um exame é falta de fé. Não, não é falta de fé. É cuidado com o corpo físico. Você não estiver se sentindo bem, você se dirigir até o hospital, não é falta de fé. É cuidado com o corpo físico. E uma coisa interessante é que cuidar do corpo também é fazer a obra de Deus. Cuidar do corpo também é fazer a vontade do Senhor. Porque afinal de contas, nós realizamos a obra de Deus através do nosso corpo. Para pregar, nós precisamos do nosso corpo. Para nos dirigir a outras pessoas e evangelizar, nós precisamos do nosso corpo, não é? Para nós colocarmos a mão sobre os enfermos, para os enfermos serem curados, nós precisamos do nosso corpo. Então, nós precisamos que o nosso corpo esteja saudável para nós servirmos ao reino de Deus com o nosso corpo. Então, nós precisamos nos atentar a essa questão de cuidados físicos. E da mesma forma, os cuidados com a questão do homem espiritual. Ainda existe um tabu muito grande, não somente na igreja, mas também na sociedade, sobre a questão de procurar tratamento psicólogo quando necessário. Existem muitos irmãos que, graças a Deus, bendito seja o Senhor por isso, que têm passado em provas, em exames nacionais, estaduais, e Deus tem aberto as portas das universidades para que eles cursem psicologia, psicopedagogia, essas áreas importantes na vida humana. E isso tem feito com que cada vez mais e mais cristãos, quando não estão bem, procurem esses profissionais. Nós temos uma matéria dentro da teologia que nós estudamos, chamada psicologia pastoral. Existem livros sobre psicologia pastoral. Então busque esses livros, leia esses livros, que eles são de grande ajuda. Então nós precisamos cuidar do nosso corpo e nós precisamos cuidar da nossa alma e do nosso espírito. Nós precisamos ter relacionamentos saudáveis. Ok? Porque relacionamentos tóxicos, né? Vamos usar uma palavra que está muito em voga hoje na sociedade. Relacionamentos tóxicos, eles também adoecem o ser humano. E nós precisamos ter relacionamentos saudáveis. Quanto à crescente busca por medicamentos como solução para todo tipo de problema emocional, é preciso discernimento e cautela. Tá? É preciso discernimento e cautela. A pessoa teve qualquer problema emocional, aí a pessoa vai lá e ela mesma está se medicando, sem amparo, sem acompanhamento. Vamos lá, vamos continuar a leitura. Olha, o acompanhamento médico e psicológico é importante em situações clinicamente diagnosticadas. Como é que nós vamos ter um acompanhamento médico ou um acompanhamento psicológico se nós não buscarmos esses profissionais? Então aqui o pastor já parte da premissa de que, quando necessário, buscaremos esses profissionais. Então, veja, o acompanhamento médico e psicológico é importante em situações clinicamente diagnosticadas. Mas, destaque isso aí. Quando o problema tem origem espiritual, como crises produzidas por pecados não confessados, os medicamentos não vão resolver. A psicologia não vai resolver. A medicina não vai resolver. No máximo, os medicamentos, a psicologia, no máximo, vão aliviar os sintomas, porque a causa é
espiritual. Essas crises, é um exemplo, né? Essas crises produzidas por pecados não confessados, elas têm origem espiritual. Então, qual é o remédio? O remédio é arrependimento. É abandono do pecado, para que haja cura verdadeira da alma. Então, quando essas doenças que estão afetando a nossa alma, nosso espírito, nosso corpo, é causada por pecados que não foram confessados, então nós precisamos confessar. Aí agora nós entendemos por que é que ele colocou aqui na questão sobre quanto a crescente busca por medicamentos como solução para todo tipo de problema emocional, é preciso discernimento e cautela. É por isso. Por que eu preciso de discernimento e cautela? Porque às vezes esses problemas, eles não são somente questões físicas, né? Eles são causados por pecados. São causados por uma batalha espiritual. Nós iremos estudar ainda aqui a questão da batalha, né? Batalha na mente, por exemplo. Então, eu preciso ter esse discernimento. Preciso ter cautela para que eu entenda bem o que esteja acontecendo. Tá? Mas isso aqui não anula a questão de procurar, sempre que possível, acompanhamento médico e psicológico. Então, sobre essa nossa primeira lição é isso. Precisamos de equilíbrio, tá? Precisamos ter um cuidado atento sobre isso. Precisamos cuidar do nosso corpo, precisamos cuidar da nossa alma, precisamos cuidar do nosso espírito. Nós que somos crentes, nós sabemos que nós somos falhos, nós sabemos que nós erramos. E sempre quando acontecer essas questões, sempre quando nós pecarmos, sempre quando nós errarmos, nós devemos buscar o Senhor, devemos confessar o nosso pecado, devemos buscar o perdão de Deus sobre nós, devemos buscar a presença do Espírito Santo na nossa vida, tá bom? E quando acontecer de haver uma necessidade de acompanhamento médico, psicológico, que você que está me ouvindo, essa palavra também serve para mim, que a gente não venha a ficar envergonhado, que a gente não venha a se sentir sentir vergonha de buscar acompanhamento, de buscar ajuda. Não, busque ajuda, busque acompanhamento. Deus pode fazer milagre, Deus pode curar você através disso. Então busque médico, busque acompanhamento em situações que são clinicamente diagnosticadas. Você fez os exames, fez os processos, tudo correto, e diagnosticou uma doença, então acompanhamento médico e psicológico é essencial. Tá? Agora, quando o problema tem uma origem espiritual, aí arrependimento, abandono do pecado, presença do Espírito Santo, essas são essenciais para a cura verdadeira da alma. Conclusão: uma correta compreensão espiritual acerca do homem, de sua constituição e propósito, é fundamental para uma vida cristã equilibrada. Mesmo as almas mais piedosas não encontram verdadeira paz e alegria senão em Deus, o seu Criador. Pois a alegria do Senhor é a nossa força. Então é em Deus que nós encontramos alegria, é em Deus que nós encontramos paz, é em Deus que nós encontramos satisfação. Uma vida sem Deus é um eterno vazio existencial. Mas a vida cheia de Deus é uma vida eternamente alegre, é uma vida cheia de gozo, de paz. Então que nós possamos viver uma vida cheia do Espírito de Deus, cheia da paz de Deus, cheia de alegria. Busquemos a Deus e que o Senhor nos ajude. Espero que você tenha gostado. Até a próxima, que nós veremos o corpo, a maravilhosa obra da criação
de Deus. Até lá. Deus abençoe você.